Oi, gente, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 20 de março de 2025. Por enquanto, o clima no Supremo é de muitas risadas, piadas, muitos deboches, inclusive com data de julgamento aí do Felipe Martins. Enquanto tudo isso acontece por aqui, lá nos Estados Unidos, a coisa é bem diferente. Lá, os deputados levam muito a sério as atitudes do inominável e dos seus comparsas. E hoje temos uma atualização tanto quanto interessante de deputados americanos solicitando ao Trump aí a lei Magnitsky entrando em vigor contra o inominável. Eu quero trazer esse desdobramento aqui para vocês na sequência. Também, por enquanto, o deboche e a ironia do lado de cá. Também temos algumas outras informações aqui econômicas acontecendo que eu quero compartilhar com vocês na sequência. E falando em compartilhar, já quero começar esse vídeo, inclusive, pedindo o seu like aí, o seu joinha, o seu engajamento. Clica no botão de compartilhar, manda esse vídeo para frente. Deixa aqui se você tem recebido os nossos vídeos, se você tem assistido nossos conteúdos aí com frequência. Porque este mês a coisa vai de mão a pior. Eu tô vendo tantos conteúdos aqui que é de interesse nacional, tendo alcance reduzido. E eu falo para vocês, o engajamento tá ok. Mas o engajamento, na verdade, nem está na proporção das visualizações. O engajamento está até acima, os likes, os comentários. Por isso, eu peço para vocês continuarem engajando os vídeos, para ver se as plataformas aí liberam o nosso alcance, para que a gente consiga chegar às mais pessoas. Que nesse momento a coisa está bem complicada, inclusive com isso fica também a nossa questão financeira, né? Diferente da esquerda, né, que tem dinheiro de rodo. E falando sobre dinheiro de rodo, líder do PT, com seu salário cheio, com seu bolso cheio, culpa Campos Neto por nova alta na Selic. Hoje amanhecemos aí com a Selic sendo atualizada, né, para mais de 14%, saindo dos 13 agora para os 14%. E a Thalita até comenta, né, os caras são tão previsíveis. O ano vai ser 2026, eles ainda vão estar culpando Bolsonaro e Campos Neto pelas suas cagadas. E falando, né, sobre as culpas, o interessante é que isso daqui não vira pauta entre os petistas, a esquerda, inclusive sobre os intergalácticos e sobre muitas pessoas por aí. Nova lei do imposto de renda, olha só, enquanto vai pegar todo mundo, né, que ganha pouco, que ganha aí malemar para sobreviver ou malemar para pagar as contas. Do lado de lá, nova lei do imposto de renda não cobrará imposto de penduricalhos de juízes. Mesmo magistrado que receber o teto de R$ 46.366,19 por mês e mais 600 mil de indenizações durante o ano consegue escapar da norma que Lula criou para cobrar os mais ricos. Que a gente está falando de em torno de 650 mil reais. Eu acho que eu não faço isso em 2 anos ou mais até. Não sei nem quantos anos eu demoro. Na verdade, nem consigo nem fazer conta. 650 mil. Quanto que eu tenho que trabalhar para conseguir fazer isso? Eu não tenho nem noção. Tô falando de 2 anos, tô sendo até generoso. Acho que coisa de 5 anos, sei lá. É absurdo tudo isso. Pelo amor de Deus. Como o presidente Bolsonaro fala, né? Seria tão mais fácil a gente estar do lado de lá, financeiramente. Porque eu não sei se essa turma aqui... Bom, apesar que para fazer o que faz, não deve nem ter pensamento, não deve nem pesar para eles as leis de Deus, porque uma pessoa em sã consciência, eu acho que não ia conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz fazendo um tanto de bizarrice como essa. Assim como esses daqui não tem posicionamento algum, né? Mas assim como o PSOL segue aqui, ó. Para cobrar essas atrapalhadas, eles não existem. Mas, para pedir para a mesa diretora da Câmara negar a licença do Eduardo Bolsonaro, eles estão na ativa. Deputados afirmam que pedido não tem previsão constitucional e regimental. Decisão de conceder licença cabe ao presidente da casa. Ah, e falando sobre o presidente da casa, eu trazer uma aqui para vocês. O Tom segue traz aqui, né? Ontem tivemos o discurso bizarro do Hugo Mota, falando que no Brasil não tem preso político, não tem nada, né? E aí o Tony até ironiza. O antes e depois de um jantar na casa do inominável, de um ser absolutamente indigno. Confiram. Aí ele traz aqui um momento em que o Hugo Mota, né, dizia que não houve tentativa do golpe em 8 de janeiro e ali foram vândalos baderneiros, que é o que a gente considera também. Óbvio, se eles cometeram crimes, na proporção do que eles cometeram, tem que pagar. Óbvio, ninguém tá passando pano aqui se eles infringiram leis. Agora,
colocar um cara, uma pessoa, uma mulher, a 17 anos de cadeia, mais do que traficantes, mais do que reais criminosos, não dá pra comparar baderneiro com criminoso. Né? Engraçado que antes o discurso era esse. Olha só. Vou fazer questão de expor isso aqui. Olha só. Qual é a sua opinião pessoal sobre o 8 de janeiro, anistia as pessoas do 8 de janeiro? Olha, primeiro o que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições. Agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe... Golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam... Tá aí, ó. Isso aqui foi antes. Agora passou o jantar lá com o Inominável. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Engraçado, né? Reparem em duas coisas estranhas, no mínimo. Aqui é ele falando por ele mesmo. Por que agora ele tem que ler o que está falando aqui? Não temos nada demais. Se é tudo tão natural, por que ele teve que ler? Aí até o Paulo Figueiredo ironiza, né? 11h59, meia-noite. Parece que algo aconteceu nesse jantar. E cabe a gente lembrar, né? Que o Hugo Mota tem alguns processos por aí. Será que ele só foi lembrado, né? Que tem processo? Não sei, vamos aguardar. Mas falando, né, sobre tudo isso, deixa eu trazer aqui mais uma ofensiva do Brasil, do Inominável, contra a Meta e o Musk. Hoje, Folha de São Paulo trouxe aqui, ó. O Inominável manda a Meta e X enviarem a PF dados de contas do Alan. Ministro fixa multa de 100 mil por dia em caso de descumprimento de ordem. Aí o Eduardo comenta, né? Mas vivemos numa democracia. Eles disseram. Porém, creio que as empresas dos Estados Unidos estejam mais ocupadas prestando satisfação às autoridades americanas. Vamos ver? Muita coisa acontecendo. E falando ainda, né, sobre o Eduardo Bolsonaro e sobre essas questões, olha que interessante isso daqui. Metrópolis, Igor Gadelha, Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa do Inominável. O ministro deu um jantar para as autoridades dos três poderes após negar a apreensão aí do passaporte do Eduardo. Aí o Eduardo comenta, né? Mais uma vez o famoso sorrisinho tão falado pelo professor Olavo de Carvalho. Antes, minhas viagens eram motivo de piadas, depois virou crime contra a pátria e agora piada novamente. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim, soa mais como uma simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último. Quando ele menciona aqui o Olavo de Carvalho, eu já quero aproveitar e fazer um entre parênteses. Dá uma olhada nisso daqui, ó. O Corvo trouxe. O sadismo macabro do Supremo. O Supremo marca julgamento do Felipe Martins e mais 5 para o dia do aniversário do Olavo de Carvalho. Estão ironizando, estão debochando. E só para finalizar, o Enio Vetberg fez aqui uma análise sobre essa questão aqui da chacota do Eduardo Bolsonaro lá no jantar do Supremo. Imprensa diz que estavam presentes nesse jantar. Gonê, o Inominável, Andrei Rodrigues, aí, chefe da PF. Com certeza o Eduardo foi chacota de forma aleatória. Ninguém falou de política ou dos processos lá no Supremo, né? Aliás, cadê aquela galera da Vaza Jato? Outro dia o Gonê e o Andrei foram ver filme com o presidente Lula. Aí essa semana eles foram jantar na casa do Inominável. Ninguém mais fala em suspeição, impedimento. Imaginem agora se os procuradores da Lava Jato ficassem frequentando a casa do Moro. Ia ter advogado garantista tirando as calças pela cabeça. E o que mais me assusta é o silêncio absoluto da imprensa tupiniquim. Né? Por isso que eu falo que é a nossa missão espalhar tudo isso, divulgar o máximo para o povo ter noção, ter conhecimento das bizarrices que vem acontecendo. Mas, enquanto a gente tem todo esse show de horror acontecendo em solo tupiniquim, também temos coisas boas acontecendo. Hoje, o Felipe Barros, novo presidente da Credem aí, da Comissão de Relação do presidente da Comissão de Relação Exterior, nossa, tá até uma bugada na mente, trouxe aqui a sua primeira ação como
o cargo que ele concede. Será uma reunião com o Pedro Vaca, relator da OEA. Apresentei isso ao relator para que possa influenciá-lo na confecção desse relatório. Tentativa do PT de reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Aqui é 1 minuto e 21, mas estou só adiantando aqui, vou resumir. Já estamos com os 10 minutos de vídeo. Queria trazer na íntegra, mas como já falei muito sobre outras coisas, e tem mais coisas que eu quero trazer para vocês, só vou mencionar. Então, Felipe Barros, sua primeira atitude como presidente aí da Comissão de Relação Exterior é agora encaminhar a tentativa do PT aí de reter o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Muito interessante, diga-se de passagem. E falando sobre deputados, vamos falar agora também, para finalizar aí, chegamos no tema desse vídeo, sobre os deputados americanos. O Rick Markey trouxe aqui uma publicação, mostrando os documentos aqui, dizendo que o fato que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal aí, mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a alarmante deteriorização da democracia no maior país da América do Sul. A Maria Elvira Salazar e ele enviaram uma carta à Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky para tornar medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte, tupiniquim, inominável, e potencialmente contra seus cúmplices nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos. Nós encorajamos fortemente nossos colegas no Congresso e no Senado a se juntarem a nós na assinatura dessa carta em defesa da liberdade nessa ação criticamente importante. E aí ele marca o Marco Rubio e Donald Trump. Foi pra cima. Eu sei que o Trump não precisa disso, né? Mas se ele precisava só de um motivo a mais, eu acho que essa questão do Eduardo Bolsonaro já pode servir como pontapé inicial para colocar em prática as sanções que vêm por aí. A gente já sabe que está sendo articulado, inclusive eu imagino que esse silêncio, né? Porque Trump até agora, ó, já passamos de alguns meses aí que ele assumiu, até agora o silêncio é absoluto. E tem aquele ditado, né? Quando a pessoa tá muito quieta, é porque algo ela está fazendo. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. O que a gente sabe também que a história nos mostra é que a arrogância precede a queda. Essa arrogância dos semideuses tupiniquins aí, né? Inclusive usando data aí do Olavo de Carvalho para marcar julgamento em tom de deboche, vai custar caro. Isso não é nenhuma torcida. A história nos mostra que toda essa arrogância no final cai por terra. Aguardem os próximos capítulos, curta, comentem, compartilhem. Caso você me assistiu até aqui, você queira e você possa me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento, aqui do lado do QR Code, abaixo tem Sharepix. Sempre é muito importante todo tipo de apoio aí de vocês, principalmente nessa questão financeira. Esse mês está sendo um mês mais sombrio do que de costume, nosso alcance está muito pior do que costuma ser. Então caso você possa aí, é muito bem-vindo. Desculpem até ficar falando isso todo no final de vídeo, mas para continuar trazendo trabalho diário para vocês por aqui. Muitos acham que é só sentar aqui na frente da câmera e falar, mas não. A gente estuda bastante, entende o cenário, é um trabalho diário, sem descanso. Trabalho aqui de segunda a segunda, né? Todos os dias tem pelo menos 2 vídeos por dia. E mesmo com todos os empecilhos do mundo, a gente está aqui. Então, é a nossa fonte de renda também trazer aqui essa informação para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.